Nesse vídeo eu quero mostrar algumas coisas com as quais nós devemos nos preocupar com esse momento. Preocupar não no sentido de ficar preocupado, mas sim dar mais atenção. Eu já começo dizendo que sim, as altcoins despencaram e depois voltaram numa reação bem interessante. O cenário como um todo parece ter aliviado, ou seja, se nós não temos mais aquele risco de uma escala muito maior da guerra, as altcoins agora têm caminho aberto para subir, certo? Na verdade não é bem assim como as pessoas gostam por aí de simplificar. Aliás, primeiro me conta aqui nos comentários, você acredita que a guerra finalmente acabou? A gente tem agora um cessar-fogo, vira a página, vamos para os próximos tópicos, ou você acha que ainda pode voltar à pauta essa questão? Bom, o fato é que o que determina preço não é algo isolado. A gente pode sim ter eventos que no curto prazo fazem preço, podem fazer uma pressão muito forte de venda ou podem fazer uma pressão muito forte para alta nos preços, mas a médio prazo é sempre uma soma muito grande de fatores como conjuntura e principalmente indicadores. Eu sei que tem muita gente falando por aí, quando a liquidez global fizer tal movimento, aí sim nós vamos ter out-season ou não, ou tal mês é um mês de alta, o outro mês é de baixa, quando esse mês sobe o outro cai, enfim. As pessoas se agarram nisso para parecer que elas dominam a narrativa. E não tem ninguém que sabe o que vai acontecer amanhã ou semana que vem. Mas existem uma série de indicadores e dados e olhando para todos eles, a gente pode fazer aqui um compilado para dizer, olha, o mercado está mais para subir do que para cair. Será que os fatores estão mais ou estão menos favoráveis? Como é que a gente faz para analisar isso hoje? Vamos lá para alguns dos mais relevantes e que nos dão um retrato aqui, um resumo de como está o mercado no momento. Primeiro, quando a gente olha para Ethereum contra Bitcoin, já falei várias vezes aqui em outros vídeos, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que isso é sim determinante para a gente ter ou não uma out-season ou um grande movimento de alta nas altcoins, chame como quiser. O fato é que passa por Ethereum se fortalecendo mais do que Bitcoin, porque Ethereum é a mãe das altcoins. E se o Ethereum estiver muito fraco perante o Bitcoin, é muito mais difícil que altcoins tenham um ímpeto para subir. E a verdade é que no momento o Ethereum contra Bitcoin está um tanto quanto estagnado, está mais lateral do que qualquer outra coisa. Já sobre a dominância do Bitcoin, ou seja, quanto que Bitcoin representa do mercado total, que no caso aqui é como se fosse Bitcoin como outras criptomoedas. Não tem como a dominância do Bitcoin estar em alta e nós temos, por exemplo, uma out-season. Para ocorrer um forte movimento de alta nas altcoins, o que tem que acontecer é justamente o contrário. A dominância do Bitcoin precisa cair, mesmo com o mercado subindo ou com o próprio Bitcoin subindo. E o que nós temos aqui é topos e fundos ascendentes, ou seja, uma clara tendência de alta ainda na dominância do Bitcoin. Nós não podemos dizer aqui, olhando para esse gráfico, que nós temos uma tendência de queda ou que vai cair daqui para frente. Ao que tudo indica, essa pequena queda aqui no curto prazo pode muito bem ser simplesmente um movimento de base aqui de preço para voltar a subir, como vem fazendo ao longo dos últimos movimentos. Quando a gente dá um zoom out aqui no gráfico, fica ainda mais clara essa tendência aqui, né? Nós tivemos aqui uma queda mais forte que foi justamente quando as altcoins subiram bastante lá no final de 2024, novembro, dezembro. E por enquanto o movimento não está muito parecido com esse, mas cabe acompanhar. Como Ethereum, Bitcoin, enfim, nós temos aqui nos últimos 30 dias, em termos de capitalização de mercado, o Bitcoin praticamente sem movimento, 0,87% de queda. É uma queda irrisória. O Ethereum está com 2,45% de queda, ou seja, caindo mais do que o Bitcoin, embora não seja uma diferença muito grande. Agora, quando a gente olha aqui para moedas estáveis, a gente tem uma alta em termos de capitalização de mercado, né? Ou seja, de quanto as pessoas estão fazendo caixa aqui, por exemplo, de 1,86%. E quando a gente compara com outras criptomoedas, então é tudo aquilo que não é stablecoin, não é Ethereum, não é Bitcoin, nós temos aqui uma queda de quase 10%, 9,7%. O que nos mostra aqui que ao longo dos últimos 30 dias nós temos um enfraquecimento das altcoins. Elas estão bem mais fracas do que estavam 30 dias atrás. Agora, quando a gente olha aqui para 90 dias, o Bitcoin tem uma alta de 21,22%, Ethereum tem uma alta de 19,73%, ou seja, também mais fraco do que o Bitcoin. Bitcoin foi o que mais subiu. Moedas estáveis 7,4% de alta e outras criptomoedas, fora essas, em queda de 4,69%, ou seja, enquanto quem segurou a outras criptomoedas aqui, né, numa média, teve um prejuízo aí nos últimos 90 dias de 4,69%, esse é o retrato do mercado no momento, Bitcoin deu uma puxada legal aqui de 21,22%. Ou seja, nesse retrato aqui de 30, 90 dias, quem é que está mais forte, Bitcoin ou altcoins? Por isso que a gente não pode afirmar nesse momento que altcoins estão prestes a decolar, estão decolando, começaram a decolar, não. O retrato aqui é de que tem muita coisa para acontecer, principalmente olhando para essa parte aqui de capitalização de mercado. Agora vamos olhar pro resto. Fluxo de ETFs nos últimos 90 dias, também nada demais aqui. A gente não teve um aumento significativo no fluxo de ETFs, até teve aqui em determinado período
período um pouco mais de volume no Ethereum. Bitcoin aqui sem grandes novidades, mas o próprio movimento de Ethereum aqui deu uma boa arrefecida, ou seja, precisa de muito mais volume de fato, principalmente em Ethereum aqui, quando a gente está falando de altcoins, isso ajude a impulsionar uma alta das altcoins. Agora vamos lá para o índice de Altcoin Season, que ajuda a mostrar aqui, dar uma temperatura, uma ideia de como é que estão as altcoins perante o Bitcoin. Se a gente está mais próximo de uma Bitcoin Season, ou seja, o ciclo de alta do Bitcoin navegando sozinho ali, ou se a gente está mais na Alt Season, que na prática é altcoins performando muito melhor do que o Bitcoin. E a gente não está nem perto de estar neutro aqui pelo indicador, porque nós temos 18 das 100 maiores criptomoedas aqui, porque é assim que funciona o índice, né? Ele pega as 100 maiores criptomoedas em capitalização de mercado, compara elas contra o Bitcoin e vê quem é que está subindo mais do que o Bitcoin aqui, quantas dessas 100. E aqui no momento nós temos apenas 18 performando melhor do que o Bitcoin, ou seja, muito longe de uma altcoin season, precisa andar bastante ainda esse indicador para que a gente possa dizer que estamos novamente com um ciclo de alta mais consistente nas altcoins. E é bom ficar de olho, porque não precisa chegar lá na altcoin season para a gente chegar a uma conclusão assim, mas principalmente esse indicador aqui ele precisa ir crescendo dia após dia. O gráfico dele, que você pode acompanhar inclusive lá pelo CoinMarketCap, precisa ser um gráfico ascendente também, um gráfico que vai subindo e não que fica ali estagnado no nível de Bitcoin Season, porque se isso acontece, significa que o mercado não está com apetite a risco tão elevado para comprar altcoins e para que esse fluxo de capital impulsione grandes altas consistentes. Outro ponto, os gráficos das altcoins, isso eu venho falando há algum tempo aqui também, não estão apontando para alta, pelo contrário, 99% das criptomoedas ou mais está em tendência de baixa no momento, não conseguiu se recuperar de fato, estão abaixo das médias apontando para baixo, ou seja, nós precisamos de mais consistência nesse movimento de alta para que a gente consiga ter um pouco mais de margem de segurança em relação ao eventual ciclo de alta de altcoins. Então não, nós não revertemos o ciclo de baixa, nós precisamos de algumas coisas acontecendo aqui em paralelo ao longo dos próximos dias e próximas semanas para que o cenário de fato aponte para uma alta. E dentre essas coisas nós precisamos de volume comprador, ou seja, o mercado precisa demonstrar mais apetite por altcoins. E o que significa tudo isso na prática? Justamente o que eu acabei de falar, precisa de mais continuidade em todos esses indicadores aqui, o movimento de alta precisa se tornar consistente para que a gente de fato tenha uma grande pernada de alta nas altcoins. E o segundo ponto é que tem muito ruído nesse momento, muita gente falando, eu vou ficar de fora, tô 100% fora do mercado agora. E tudo bem você fazer isso e concordar com isso, agora você precisa entender o risco que você corre ficando fora do mercado. E o risco é não participar de um grande movimento de alta ou comprar muito mais caro depois. E vale lembrar que comprar depois que o mercado esticou muito é mais arriscado do que comprar quando o mercado caiu muito. Agora, se o seu pensamento é vou permanecer no mercado ou até vou comprar mais agora, você também corre um risco óbvio. E é isso que você precisa colocar na balança. O risco que você está correndo é um risco de o mercado cair mais ou de a gente não ter, por exemplo, um grande movimento de alta nas altcoins e o cenário não virar. A pergunta é, qual desses dois riscos você quer correr nesse momento? Eu, particularmente, apesar de fazer ajustes constantes na minha carteira de altcoins, sigo com elas, prefiro correr o risco nesse momento, que é um risco controlado de queda nas altcoins e um movimento completamente enfraquecido, como eu falei, sem reversão de tendência. Tem um plano para caso isso aconteça, ou seja, o risco é medido aqui, mas eu fico posicionado dada a assimetria, ou seja, eu montei um cenário para que se eu perder, eu perco pouco, e se eu ganhar, eu ganho muito. É para isso que serve acrescentar ativos de altíssimo risco na carteira, como é o caso de altcoins. E se você quer aprender a fazer isso, aprender a montar uma carteira toda estruturada, não só de altcoins, como de outras classes de ativos, e também participar dos nossos grupos de suporte e debate, onde, por exemplo, eu também lanço, às vezes, algumas operações, como essa que está aparecendo aí na tela para você agora, com lucro de 55% só de ontem para hoje, e também ter acesso a toda a minha carteira de altcoins, a nossa carteira Smart, que é uma carteira menor, e também levar de bônus todas as minhas movimentações de compra e de venda, eu recomendo que você não perca a chance de assinar a comunidade 1% enquanto tem tempo e por um preço absurdamente baixo. R$ 69,90 no plano mensal e menos de R$ 600 no plano anual. O link para você assinar a comunidade 1% e ter acesso à plataforma ainda hoje está aqui na descrição do vídeo, eu também estou deixando no comentário fixado. Sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.